Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Que alegria poder reencontrar você hoje ao redor da palavra de Deus, que é Espírito e vida. Essa palavra que realmente clareia a estrada e ajuda a gente a caminhar com mais segurança. No caminho que nós estamos fazendo, nós interrompemos o nosso encontro anterior na leitura do primeiro livro de Samuel. E hoje nós pretendemos entrar no segundo livro de Samuel e continuar a leitura. Vocês se lembram o encadeamento dos livros um com o outro? O personagem Samuel que aparece no primeiro, agora está no segundo e será recordado ainda no primeiro livro dos reis, que é o livro seguinte. Nós cantamos para iniciar esse momento o Salmo 119, no versículo 105. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. O primeiro livro de Samuel, que nós já vimos um pouco. Olha, eu queria destacar uma coisa. É importante que você faça a leitura da Bíblia, a leitura da palavra de Deus. Você está aprendendo um pouco, mas vários momentos, vários trechos, você vai perceber que vai te ajudar a rezar e a compreender melhor algumas coisas que aconteceram ou que estão acontecendo. Porque Deus fala ainda hoje, como falou na vida desses personagens que nós estamos conhecendo aqui na leitura da palavra de Deus. Então, o primeiro livro de Samuel já sinalizava o final do tempo dos juízes. Inclusive Samuel foi um dos juízes. Só que Samuel entra na história do povo de Israel a partir de um chamado especial, num lugar especial, e entra com uma missão diferente dos outros juízes. Samuel é mais do que um juiz. Samuel será reconhecido em Israel como profeta e como um proclamador da palavra de Deus. Se você quiser conhecer um pouco sobre a vocação de Samuel, leia lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. É belíssima a narrativa, muito bonita, e a resposta de Samuel ao chamado que ele está recebendo. Ele então crescerá como profeta, como juiz, dos últimos juízes que tem Israel, e também como um transmissor da palavra de Deus. E no capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, aquele anterior, ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, a partir do pedido do povo e do desígnio de Deus. E aí, desde o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, até o segundo livro de Samuel, no capítulo 8, nós vamos conhecer o grande reinado de Saul, que passa pelo seu crescimento, pelo seu reconhecimento, depois o declínio e a adolescência e ascensão de Davi. Começa no primeiro livro de Samuel, a unção do rei Saul, e vai até o segundo livro de Samuel, no capítulo 8. 1 Samuel 16, 2 Samuel 8, o reinado de Saul, o seu declínio, e depois a adolescência e a ascensão de Davi, até ser ungido rei de Israel. É bonito lá no primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 7, é no versículo 7b, que está escrito assim: e isso serve para nós hoje, sobretudo no tempo em que nós vivemos. Deus vê não como o homem vê, porque o homem toma em consideração a aparência, mas Javé olha o coração. Essa palavra foi dita quando Samuel estava na casa de Jessé, examinando os filhos de Jessé para perceber qual estava recebendo o chamado de Deus. Ele começa a olhar os mais velhos, os mais bonitos, os mais fortes, os mais capazes. E essa palavra de Deus é dirigida a Samuel dizendo: Deus não vê como os homens vê, que julgam pelas aparências. Deus julga pelo coração. Está no primeiro livro de Samuel, versículo 7b. Samuel então escolhe a Davi, leva Davi para prestar o serviço no palácio de Saul. Davi tocava harpa, era pastor e tocava flauta, cuidava do rebanho nos campos e ali passava um pouco de tempo com música que ele estava aprendendo. Samuel então escolhe a Davi e no capítulo 31 do primeiro livro de Samuel,
é narrado o episódio em que Saul se mata. O primeiro rei de Israel se matou. Ele pulou em cima da própria espada. Para conhecer um pouco mais o porquê e o desenrolar dessa história, você deve ler o primeiro livro de Samuel. Essa foi uma pequena introdução para a gente dar um passo e entrar no segundo livro de Samuel. A partir do capítulo 5, Davi, no segundo livro de Samuel, é sagrado rei. Já apareceu no primeiro livro de Samuel como um adolescente que é levado para a corte, cresce, se torna reconhecido em Israel. No segundo livro de Samuel, no capítulo 5, Davi é sagrado rei. Também, a partir do capítulo 6 do segundo livro de Samuel, é narrada a trasladação da Arca da Aliança para o Monte Sião. Esse é um evento muito importante, por quê? Porque o Monte Sião será a sede da cidade santa de Jerusalém. E é no Monte Sião que será construído o templo para abrigar a arca. Vem o templo importante que Salomão constrói, depois será destruído, Herodes irá reconstruir, Jesus irá fazer suas orações e as suas pregações naquele templo, naquele lugar. Então, é aqui no livro de Samuel que, no capítulo 6, é que é narrada a trasladação. É quando Davi dança diante da Arca da Aliança. Dança de alegria, dança de exultação, dança para louvar. Todo o seu corpo é envolvido no canto, na oração, e ele se exprime assim diante de Deus através da dança. E aí Samuel devagarinho vai desaparecendo da narrativa, e aqui já está presente o profeta Natã. Ele dirá ao rei Davi da promessa que Deus tinha, que a sua dinastia será perpétua. Será para sempre o trono de Davi. A gente vai conhecer isso depois em Jesus de Nazaré. Isso está no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Veja que eu falei que o capítulo 6 é o capítulo da trasladação da arca, vai para o Monte Sião, e lá depois ao redor daquele monte será construída a cidade de Jerusalém. E aí o profeta Natã dirá a Davi sobre essa promessa de uma dinastia permanente, perene. Também é o profeta Natã. Lembra que eu disse que Samuel está desaparecendo da história agora? Surge o profeta Natã, é ele que reconhecerá no rei, o rei de Israel, um representante de Javé, um representante de Deus. Isso terá um reflexo muito forte depois na história dos reinados do Ocidente. O Ocidente será todo constituído a partir da fé cristã. E aliás, da leitura da palavra de Deus. Os reis irão ler lá no Antigo Testamento que o rei é representante de Deus. O profeta Natã que falou isso com Davi. E isso vai ter um reflexo muito grande nos reis que vão se dizer depois representantes do próprio Deus na terra. Mas também Israel é importante porque Davi tinha um trabalho. Vocês se lembram qual era o trabalho de Davi quando era adolescente? Ele era pastor de um rebanho. E aí Israel vai ter como segundo rei um pastor, um rei pastor. É legal porque depois no Salmo 22, quando se dirá, o Senhor é o meu pastor, haverá uma associação direta, e segundo a tradição foi Davi que escreveu aquele salmo, uma associação direta entre o pastoreio de Deus e o pastoreio de Davi, que é rei pastor, no sentido de cuidar, de guiar e de ajudar com que o povo viva cada vez melhor. Nesse contexto, então, acontece imediatamente a associação do rei Davi como pastor, como Javé que pastoreia o seu povo, pastoreia o grande rebanho de Israel. Depois do segundo livro de Samuel, do capítulo 9 ao 20 e primeiros reis 1 e 2, estão as atas da família de Davi. A partir do segundo livro de Samuel, capítulo 9, até o primeiro livro dos reis, capítulo 1 ali, as atas da família de Davi. Conta sobre o adultério de Davi, as consequências do seu adultério, a rivalidade entre os filhos de Davi e a disputa pela sucessão, a sucessão do trono de Davi. Aparece nesse segundo livro de Samuel a quarta mulher que na genealogia de Jesus é registrada por Mateus, lá no início do Evangelho.
Até agora nós já tivemos 3 mulheres. Aqui aparece a quarta, se chamava Bersabeia. E eu queria fazer uma recordação das mulheres que aparecem na genealogia de Jesus, são narradas lá no Evangelho de Mateus, todas vindas aqui do Antigo Testamento. Terá só uma do Novo Testamento. A primeira mulher será Tamar, nora de Judá, um dos filhos de Jacó. A segunda mulher será Raabe, que morava pertinho do muro de Jericó. A terceira mulher é Rute e a quarta mulher Bersabeia. Todas essas mulheres com características um pouco particulares. Tamar, a nora de Judá, teve que se vestir de prostituta e enganar o próprio sogro para que ela tivesse uma descendência dele. Aí você deveria ler na Sagrada Escritura para entender por que ela fez isso. Depois, Raabe, que morava pertinho do muro em Jericó, ajuda o povo, os espiões do povo de Deus, a entrar em Jericó para conhecer a cidade, sair de Jericó através do muro. Raabe era prostituta mesmo, vivia da prostituição em Jericó. A terceira mulher, que é Rute, é estrangeira, ela é moabita, das estepes de Moabe, e ela entra no povo de Deus, na história do povo de Deus, por opção própria. Ela decide seguir o Deus de Israel. 3 mulheres, um pouco diferenciadas, e agora a quarta mulher, que é Bersabeia, aparece no 2º livro de Samuel. Bersabeia era mulher do general Urias. E Davi, eu disse da narrativa do pecado, Davi armou a morte de Urias para ficar com Bersabeia. O primeiro filho que eles tiveram morreu. O segundo filho de Davi com Bersabeia, que era mulher fruto do pecado de Davi, será o rei Salomão. E da descendência de Davi, do rei Salomão, depois virá Jesus, aquele que fará com que o trono de Davi seja permanente, perene. E aí, então, no 2º livro de Samuel, no capítulo 11, você deve ler para conferir, acontece a narrativa da trama da morte do general Urias, era general do exército de Davi, e o pecado e o arrependimento de Davi. No 2º livro de Samuel, logo no capítulo 12, é narrado o nascimento de Salomão. Daí por diante, tem algumas outras coisas não é menor importância, de menor relevância, mas que vale a pena conhecer, lendo na Sagrada Escritura mesmo. Nós vamos entrar então no primeiro livro dos reis. São 2 livros dos reis, 1º Reis e 2º Reis. Primeiro livro dos reis, os 2 primeiros capítulos contam ainda a história de Davi, que tinha começado lá no 1º livro de Samuel. Davi é citado já no 1º livro de Samuel durante o reinado de Saul. No 2º livro é ungido rei, e aqui nos primeiros capítulos do livro dos reis está contando o finalzinho da dinastia de Davi, do seu reinado. Em 1 Reis, no capítulo 1, Salomão é designado por Davi e é ungido rei. Aparece então Salomão como rei aqui no 1º livro de Davi. No 1º livro dos reis, desculpa. No capítulo 3 de 1 Reis, Salomão é chamado de magnífico, o sábio. Ao final do capítulo 3 está narrado o famoso julgamento de Salomão. Vocês conhecem no final do capítulo 3 as 2 mulheres que disputam uma criança. Acho que você deveria ler lá. Eu vou contar outros 2 julgamentos de Salomão que estão em livros apócrifos. Mas no capítulo 3, um interessante julgamento de Salomão com essas 2 mulheres que disputavam um filho. Existem alguns livros que são apócrifos, são livros paralelos, que contam histórias recolhidas pelo povo, que narram alguns feitos de Salomão. Porque foi um rei magnífico, um rei sábio do Antigo Testamento e do povo de Israel. Uma das histórias conta que 2 irmãos procuraram o rei Salomão, e eu estou contando esse julgamento porque ele não tem na Sagrada Escritura. O das mulheres e do filho você vai ler lá no capítulo 3. Mas 2 irmãos procuraram Salomão disputando a divisão de um terreno. Um irmão acusava que o outro estava pegando uma parte melhor, que estava escolhendo uma quantidade maior. Salomão chama os 2 e diz assim: eu decidi dessa maneira, você fará a partilha, e o seu irmão vai escolher qual pedaço ele quer ficar. Para pensar se esse não é um julgamento excepcional.
Você fará a partilha e o seu irmão escolhe com qual pedaço ele quer ficar. E depois uma outra história muito interessante. Salomão era ainda um menino, estava brincando nos jardins do palácio do seu pai, o rei Davi. O joalheiro do rei Davi estava passando, preocupado, agitado. Salomão, o menino ainda, perguntou: o que você está preocupado? O que está acontecendo? Estou te notando agitado. Ele diz para o menino Salomão: o seu pai, o rei Davi, me pediu para fazer um anel para ele, e que no anel deve ter uma frase de que quando ele estiver no auge, nas vitórias, no êxito, ele não se deixe levar pela ilusão. Ou quando ele estiver na derrota, no declínio, em situações difíceis, também ele não desanime. Mas como é que eu vou fazer um anel com uma frase que resuma os dois momentos, completamente contrários um ao outro? Salomão, ainda menino, pensou: eu tenho a frase. E aí o joalheiro perguntou: qual é a frase, Salomão? Ele disse: você escreva no anel: isso tudo vai passar. É uma frase para os momentos de êxito de Davi, mas também para os momentos de derrota. E essa frase serve para o nosso tempo, para o que nós estamos vivendo, para qualquer situação que você esteja vivendo. Isso tudo vai passar. Eu já dizia Santa Teresa de Ávila: tudo passa, só Deus não muda. Deus é permanente. Então, você conheceu um pouquinho da história do rei Salomão, e nós vamos continuar no capítulo 5 do primeiro livro dos Reis, a narrativa da fama de Salomão por sua sabedoria. Do capítulo 6 em diante, você vai conferir a construção e a beleza do templo de Israel, com muitas imagens. Leiam lá a partir do capítulo 6 do primeiro livro dos Reis, a construção, como foi elaborada a construção do templo. E isso para o mundo católico é importante, porque nós construímos templos também que tem muitas imagens, como tinha no templo de Salomão. Mas a questão da relação com as imagens, em outro momento a gente pode até discutir. Mas para a gente conhecer que na Sagrada Escritura tem uma construção para abrigar a Arca da Aliança, para Deus, entre aspas, estar, morar, para as pessoas se encontrarem com Deus, que tem imagens dentro desse templo também. Você vai conhecer lá no capítulo 8, a partir do versículo 22 até o 53, é belíssimo também, vale a pena conferir. Uma longa oração de Salomão. É lindo quando Salomão pede para Deus: ouça as pessoas que vêm a esse templo diante de ti rezar. Tem compaixão daquele que chega com o coração condoído, aquele que chega necessitado e virá a este lugar para se encontrar contigo. É Salomão rezando pelo seu povo que deverá comparecer àquele templo para o encontro com Deus. Depois, no capítulo 10, de 1 a 10, você vai conhecer a narrativa da visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, e como ela ficou impressionada com tudo que ela ouviu do rei Salomão e com tudo que ela viu no seu palácio. Você poderá conferir a mesma visita da rainha de Sabá também no segundo livro das Crônicas, no capítulo 9. A mesma narrativa da mesma visita. Mas vale a pena ler para você perceber o que é que ela destaca naquela visita, o que é que chamou sua atenção. Então, no capítulo 10 de 1 Reis, ou no segundo livro das Crônicas, no capítulo 9. A partir do capítulo 12, ainda em 1 Reis, acontece o cisma político entre Roboão, que é filho de Salomão, e Jeroboão, que é um dos chefes do povo. O cisma político é importante porque aqui dará aquela divisão que permanecerá até o tempo de Jesus, com o reino de Israel e o reino da Samaria. Acontece essa divisão exatamente aqui, entre Roboão, que é filho do rei Salomão, é descendente no trono, e Jeroboão, que é um dos chefes do povo. O livro segue adiante com a narrativa de vários reinados, vários reis aparecem ali, sempre tomando em consideração, para avaliação do reinado de cada um, como eles se comportaram no campo religioso, para o seu sucesso ou para a sua derrota.
No capítulo 18 de 1 Reis, começa o que nós chamamos na Sagrada Escritura o ciclo do profeta Elias. E esse ciclo a gente vai conhecer num outro encontro, num outro dia, estudando um pouco, ainda no primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 18, o ciclo da profecia de Elias. Quero terminar esse dia de hoje cantando um salmo em hebraico muito significativo. Primeiro eu vou cantar, depois nós vamos conhecer qual texto da Sagrada Escritura está esse salmo. Mizmor le Davi, Hashem roi lo ekesar, bino deshem yahar bitzeini, al mei moker yaheleni. Nafshi eshover, Nafshi eshover, Yankrenim b'ma'ale tzedek leman shemo. Gan ki ele Begeit al mavet lo irara ki ata imadi shivtecha umishantecha Shivtecha umishantecha Rema inaramoni Taro lefanai shulkan Taro lefanai shulkan neged zorerai dishanta bashemen roshi dishanta bashemen roshi Kozi revaya Barto maitzeleni irefuni irfuri kol mehaya Shanti, Tishanti Bele Hashem, Tishanti Bele Hashem, Lore Davi. Esse salmo é o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor, na Bíblia Sagrada. Desejo a todos uma boa continuação do caminho. Boa noite.